Gravando. Boa noite, pessoal. Meu nome é Tainá. Eu faço parte da curadoria aqui no Clube de Adorim. E hoje, nosso encontro, a gente vai conversar sobre o livro O que Ela Sussurra, da Noemi Jeff. Antes da gente começar, vou apresentar um pouco o clube. Eu sei que tem muitos novatos aqui hoje. Fico muito feliz com isso. O clube ele nasceu em 2016. O nosso clube já tem aí alguns aninhos de estrada. E o intuito do nosso grupo aqui é criar um espaço mesmo livre e acolhedor para a gente conversar sobre literatura. Então, aqui não tem regras, aqui a gente fala o que a gente sente e o que a gente achou de verdade do livro. Esse é um livro que eu acho que vai dividir opiniões hoje, né? Então, além da Sandrinha, que está aqui hoje, do Clube de Clássicos da Zahar, eu acho que a Yamara está aqui, do Clube da EMB, é isso mesmo? Sim, sim. Boa noite a todos. Sou da EMB Tênis Clube. Gostaria muito de ficar até o fim, mas tenho um compromisso, então eu vou só assistir um pouquinho e vou ter que deixá-los. Tá? A gente fica muito feliz que você veio. Muito bom. Pena que eu não vou poder ficar até o fim para escutá-los, mas tudo bem. Então, só mais um recadinho antes de a gente passar para a discussão. Eu queria falar que a gente está com a votação aberta para a escolha do próximo livro. A gente vai continuar lendo Mulheres da Literatura Brasileira e a gente fez um apanhado de livros que foram mais votados, que quase ganharam nas outras votações. E a gente colocou alguns novos ali para dificultar um pouco essa votação. Então, eu vou colocar o link aqui no chat para vocês votarem e no final do encontro a gente encerra essa votação e descobre qual que vai ser a nossa próxima leitura. E aí, falando já sobre os próximos encontros do clube, esse encontro vai acontecer dia 17 de novembro, né? E será o nosso último encontro oficial de leitura aqui do clube. E aí nós estamos planejando um encontro presencial aqui na cidade de Varginha. Para quem não sabe, o clube começou com encontros presenciais, né? E a gente, desde a pandemia, nós temos feito esses encontros virtuais e a gente quer entender, quer conhecer mais as pessoas, quer ter esse contato novamente. Então, nós vamos fazer um encontro presencial aqui em Varginha em dezembro, para saber e sentir como que vai ser e para começar a planejar o nosso próximo ano de leitura. Então, esse encontro vai acontecer dia 10 de dezembro. A gente colocou ali no link de votação uma perguntinha para saber quem pode, quem gostaria de participar. E a gente quer fazer tipo um sarau para encontrar pessoas, para conversar. A gente está pensando em fazer um amigo oculto de livros, que a gente já fez vários anos. E então é isso, a gente está organizando isso, mas já para vocês se organizarem também. Então agora a gente pode partir para a nossa discussão oficial. Isa, eu sei que você gostou muito do livro, então eu acho que você pode abrir a discussão. Gente, boa noite. É bom também para eu falar, porque... Vocês estão me escutando direitinho? É porque eu estou em 2 reuniões, então eu tô fragmentada aqui, mas não queria deixar de participar. Fico muito satisfeita, né? Bastante gente aqui com a gente hoje. Como a Tainá falou, gente nova, né? Que eu tô doida para esse encontro presencial. Já tô organizando a minha agenda aí para poder estar em Varginha. Tô com muita saudade. Eu adorei o livro. Eu fiquei chocada quando vi várias pessoas me assim, custoso, difícil de ler, larguei. Eu fiquei passada. Inclusive, até a Karina e a Tainá também comentaram, né, que acharam um pouco custoso de ler. Eu queria comentar, assim, é muito difícil hoje para mim começar a ler um livro do zero, do tipo assim, pego, vou ler e pronto, porque como geralmente eu tô lendo coisas pro clube, ou eu tô lendo alguma coisa que eu vou trabalhar em sala de aula, então eu vou sempre, quem é o autor, que contexto histórico foi escrito, como que, né, eu nunca paro só na história, e talvez seja essa questão de não ter parado só na história, não ter parado só no livro, que me trouxe esse olhar muito especial para a escrita. Do que ela sussurra. Eu não conhecia a Noemi,
quando eu vi o nome, eu até falei, gente, indicaram direito, é escritora brasileira. Achei o nome diferente, né? Fiz muita campanha para o Tudo é Rio, porque eu tenho ele aqui em casa, não estou podendo gastar muito. Então a gente vota no Tudo é Rio, já botamos ele em 3 votações. Vamos lá. Mas eu até fui atrás saber, né, quem que era a Noemi e também quem que era a personagem principal desse livro, né? Que eu chamo de Nasdeja. É mais ou menos assim, né? Nadejda. Algo desse tipo. Mas a Noemi, ela é uma professora universitária, ela é professora de escrita criativa, então esse lado de professora universitária dela, né, de trabalhar com criatividade, isso é muito evidente na obra dela, né? Ela não tem uma fórmula muito clara de escrita ali, é uma escrita bem fronteiriça. Quando a gente sabe, por exemplo, que os personagens que estão ali dentro do livro são personagens reais, são pessoas que realmente existiram, né? A gente fica curioso ali, porque aquilo não parece uma biografia, né? Não é uma biografia nada convencional. Então, a Noemi, ela conheceu a Nadezhda por conta de um poema de outro poeta russo. Ela leu, viu, né? E ela foi atrás da biografia para ler. E ela ficou encantada com essa mulher, né? Ela chega a dizer em entrevistas que ela queria ser essa mulher para poder escrever a história dela, né? E ela vai, depois que ela lê a biografia, ela ficcionaliza a biografia. Então, o que a gente tem é uma mistura entre a realidade e a ficção. E eu não sei se, né, eu não sei se todo mundo aqui chegou ao fim do livro, todo mundo acompanhou toda a jornada, né? Mas essa personagem principal é uma personagem muito complexa, muito contraditória. É uma mulher que é muito forte, absurdamente inteligente, de uma memória louvável, né? Uma pessoa que decora mais de 300 poemas do marido para que eles sejam publicados quando possível, né? É uma mulher realmente de uma inteligência invejável, né? E ela faz parte dessa rede de sussurros que a Rússia teve que criar, né, para permanecer a arte, porque durante muito tempo tudo foi muito perseguido, né? Tudo foi muito destruído. Então, essa rede de sussurros, né, que silenciosamente conseguia manter essa arte viva. Então, eu fiquei encantada mesmo. E sobre a própria, não só a Nasdeja, né, mas as protagonistas dos livros da Noemi, né, são mulheres que apesar de serem de nacionalidades completamente diferentes, elas têm muito em comum, né? A gente tem a Nadejda como uma mulher russa que sussurra os poemas do marido, né? A gente tem outros livros dela, parece até que o clube da Inhembi leu outros livros dela também, né? Não foi isso? Eu acredito que eu me lembro do encontro, houve a leitura. Eu até fiz umas anotações aqui. E o último livro dela foi o livro que fala sobre a mãe, que se chama... Deixa eu anotei aqui, não estou achando. O último livro. Gente, vou achar o nome aqui em breve, tá? Mas ela faz esse trabalho, né, de trabalhar com mulheres reais, mulheres que existem. E o livro dela, a mãe dela é uma sobrevivente do Holocausto. Então, primeiro ela publica um diário da mãe, enquanto a mãe estava num campo, e depois ela escreve um livro após a morte, que é uma forma dela relembrar a mãe, é uma forma dela sentir toda a dor com toda a intensidade, o que era a perda da mãe, e é aquela coisa do tipo, se eu parar de sofrer, a minha mãe morre de verdade. Se eu deixar de sofrer pela minha mãe, aí que minha mãe vai morrer. Mas, paradoxalmente, ela faz um processo de cura através da escrita, né? Aquela dor intensíssima de perder uma mãe é amenizada por essa experiência da escrita. E basicamente é isso, tá, gente? Tô falando rápido porque eu tô sendo chamada para aparecer na outra reunião. Tô tentando elencar os pontos mais importantes aqui, mas eu gostei demais, eu achei muito bonito. Eu acho que a história de uma mulher que consegue decorar mais de 300 poemas e que guarda... Eu gosto dessa estrutura memorialista que não é linear, porque a vida não é linear, as lembranças não são lineares. A gente lembra, eu passo muito por isso. Em determinados momentos eu lembro de coisas que eu falo assim, meu Deus, mas como é que isso veio?
né? Por que veio, por que está gravado. Então, eu particularmente gostei muito. Sem falar na beleza, é um livro que você grifa de cima embaixo, ele é cheio de frases maravilhosas, de citações incríveis. Vou até, tem várias marcadas aqui, vamos ver se eu abro uma. Vamos lá de página 17. Abri aleatoriamente nas minhas marcações, hein? Esquecer é uma alegria a que me dedico diariamente. Penso numa lembrança e faço força para esquecê-la rigorosamente. Cada minúcia dos teus gestos, dos meus, da alça do balde, da pegada na terra. Esqueço tudo e depois a lembrança vem, vívida, mas subtraída das partes essenciais. Meu tempo é construído à noite, pelo cigarro, e ele desenha minha forma, vai embranquecendo meus cabelos e afundando as rugas. Eu acho muito... Pensa, esquecer é uma alegria da qual me dedico. Quem, né? Olha que só uma construção literária para trazer isso mesmo, né? Alguém se dedica alegremente ao esquecimento. E é totalmente paradoxal, né? Porque ela vive da lembrança mesmo. Né? Principalmente essa lembrança do marido, que também é um homem contraditório, né? A gente também é um homem que é super descoladão político, mas é machista com a mulher, né? Impede a mulher de ser a artista que ela era pintora. Então, é isso, gente. É isso, né? Falo. Até quando eu quero falar rápido, eu falo muito. Impressionante. Obrigada, Isa. Gente, só uma coisa que eu esqueci de dizer é de explicar um pouco da dinâmica do clube. Aqui a gente não tem regras. Se você quer falar, sinta-se à vontade. É só levantar a mãozinha aqui ou colocar ali no chat, que a gente cria uma fila e vai liberando, só para não atravessar a fala um do outro. Era isso que eu tinha esquecido de falar, o mais importante. Bem, a minha impressão do livro eu já conhecia o livro, eu já li um livro de contos da Noemi. E eu sabia da sinopse do livro, e a sinopse do livro é muito bonita, né? Uma mulher que decorou 300 poemas do marido falecido e que ficava sussurrando isso durante anos. Então, isso me gerou muita curiosidade, mas quando a gente, para mim, como a Isa falou, foi um pouco custoso a leitura. Enfim, eu acho que eu conhecia, o fato de eu já conhecer a história me fez entrar no livro de um jeito que eu não estava esperando essa estrutura narrativa dele, né? Mas, assim, eu concordo com a Isa, é uma escrita muito poética, é cheio de marcações, o meu também tá todo grifado. E, bem, é isso. Eu acho que a Yamara pode contar pra gente um pouquinho como que foi a experiência do clube de vocês, lendo outras obras da autora, né? Bom, vocês duas, a Isadora e você, Tainá, estiveram presentes, né? E eu, como mediadora, eu deixo mais as meninas comentarem, né? E no nosso grupo, infelizmente, não tem homem. E a gente fica tão chateada com isso. Eu não sei por que os homens fogem. E aqui vocês têm, parabéns. Porque lá no nosso grupo, não, olha, nós estamos lá desde 2013. Nunca tivemos nenhum colaborador. Mas as pessoas que estão lá, nós estamos em torno de mais de 20. Né? E na próxima segunda-feira, agora, nós teremos o livro da... Como é que chama? Biblioteca de Paris. Tá? Então, esse livro aqui, o pessoal, quando começaram a ler no meu grupo, o que eu recebia de mensagem de algumas que não conseguia ler, porque era uma truncada. Aí eu passei para elas um pouco uma live que ela deu a Noemi sobre sobre ele. Então parece que deu uma abertura, porque o que a Noemi nós lemos já quase todos os livros dela no clube de leitura. E ela esteve presente em uma das reuniões nossa, e ela é uma pessoa muito agradável, muito simpática. Ela esteve presente em 2019.
Ela esteve no nosso clube de leitura, mas com o livro foi Isis, As Orquídeas. Isis, né? Acho que é Isis. Isis ou Iris? Iris, acho que é Iris, As Orquídeas. Ela foi... E também um outro livro que eu não me lembre, que é o livro Não Está Mais Aqui Quem Falou. E esse é o terceiro que nós lemos dela. E o livro que a Isadora comentou da mãe é O que os Cegos Estão Sonhando, que é o nome do livro que ela faz um diário sobre a mãe dela. Tá? Então, o que eu tenho que falar? A Noemi, ela realmente não é uma escritora que todos vão gostar, como eu vi no meu clube de leitura, né? Mas esse livro dela me deixou muito com uma expectativa muito grande, porque ela não é de escrever romance, ela não é de fazer uma narrativa, porque ela não se prende a gênero nenhum. Ela é livre. E esse foi o único livro dela que realmente ela se prendeu. E foi assim um romance histórico, vamos dizer, né? Um romance em que ela que fala um romance também de memórias de uma mulher real, que é a russa Nadezhda, né? Esposa do poeta Osip Mandelstam. Eu falo Osip porque quando eu vi a live da Noemi, nós temos o hábito de, né, os acentos, aqui está o acento no O, Osip, mas ela mencionou como Osip. Então, e ambos vitimados de uma Revolução Russa e ainda bem com a gestão genocida de Stalin. Então, vocês imaginam como esse poeta foi perseguido, né? E ela foi junto com ele até o fim. Até o fim ela conseguiu. Ela morreu aos 80 anos. Ele morreu mais novo, não me lembro quantos anos ele tinha, mas ela faleceu em 1980. E o que mais que eu posso falar? Eu acho que eu vou deixar para vocês, porque tem muita coisa para falar desse livro, muito singular da Noemi, muito singular, tá? Uma leitura que me prendeu desde o começo, mesmo que as pessoas, algumas lá do clube de leitura não tenham gostado, e eu ainda depois do nosso encontro, umas 2 ou 3 não conseguiram terminar o livro, mesmo a gente fazendo a discussão. Então, a gente não pode também obrigar e falar, nem tudo são flores, né? Ninguém é obrigado a gostar. Mas, realmente, esse livro me prendeu, tá? Porque eu vi o sofrimento e, como disse a Isadora, né? Bem machista ele, bem machista, né? E ela foi até o fim com ele. Foi até o fim. Vocês imaginem a inteligência dessa mulher, inteligência, podemos dizer, que guardou 300 poemas sussurrando a vida inteira, né? E uma coisa que eu comentei também é a capa, né? Que vem aquela concha, que é o sussurrar, o murmurar. Achei tão bonita aquela concha lá, que reflete, né, o eco, né? Uma coisa assim muito bacana. Então eu deixo aí com vocês, porque 8 horas eu tenho que sair. Bom, obrigada. Muito obrigada, Yamara. Muito obrigada pela participação. A Yamara faz parte do clube de leitura do IMB, e eles leram, né, esse mês o mesmo livro que nós. Então, nós participamos do encontro deles no começo de setembro, e por isso a gente convidou eles para participarem daqui também. Então, quem quiser acompanhar o clube deles, só seguir lá no Instagram, não é isso? Isso. E nós vamos receber a Aline Bey. Ainda ela não marcou a data, mas eu peço para a Ana Cris passar para vocês, está em novembro. Por favor. Pode nos avisar sim. Yamara, você tem que passar esses contatos para a gente. Assim? Ela vem no nosso clube com a coreografia do Adeus. A gente já leu. Nós lemos. Já leram? Olha só. E vai ser o híbrido, tá?
porque nós vamos nos reunir lá no clube e vai ser híbrido também, porque muita gente também... Nós temos pessoas muito mais idosas, então, às vezes, não tem como se locomover, então nós temos essa opção. Tá? Então, eu peço para a Ana Cris avisá-las. Tá? Eu sou sócia do clube, a Ana Cris é a que fica coordenando lá. Eu só sou apenas a mediadora, tá? Mas eu peço para ela entrar em contato com vocês. Tá bom? Novembro, guardem aí, tá? Karina acabou de chegar. Eu não sou a Karina verdadeira, apesar do nome que está aparecendo por aqui. Oi, pessoal, boa noite. Demorei um pouquinho hoje por conta de uma aula que a gente estava terminando aqui da pós-graduação, mas cheguei. Obrigada, viu, Tainá, de ter... Eu tinha criado o link na minha conta, eu falei assim, não vamos conseguir gravar, porque só eu ia conseguir, né? A Tainá vestiu de Karina aí. Só um pouquinho. E aí, como é que nós estamos de discussão aí? Tá em qual ponto? A gente já discutiu um pouquinho sobre o livro. A Yamara, do Clube AMB, Karina, acabou de falar um pouco da experiência do clube com a leitura, com outros livros da Noemi também. A gente tem a presença da Sandra, que faz parte do Clube de Leitura de Clássicos da Zahar, junto comigo também. Então, hoje a gente está cheio de pessoas importantes por aqui. Ai, que bacana, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Acho que a ideia do clube de leitura, essa formação dos grupos, né? E conhecer e visitar. Então, sintam-se muito acolhidos. É bom fazer essas pontes. Depois mandem para a gente também os próximos encontros que vocês terão. Eu acho que é bem legal estabelecermos esses diálogos. E a gente sempre gosta de saber de onde que as pessoas estão falando. Então, não sei se vocês já colocaram aí no chat, mas se puderem colocar a cidade em que vocês estão, cidade e estado, acho que é bem legal para a gente conhecer, né? A maior parte do nosso grupo é aqui do sul de Minas, da cidade de Varginha, né? Mas tem a Isa lá em Belo Horizonte, tem a turma aí circulando um pouco. Então, sejam todos bem-vindos. Não quero atrapalhar muito, não, porque vocês já estavam seguindo aí a discussão. Vou deixar a fala aí, depois eu faço as considerações que eu tenho da obra. A nossa Zélia querida aí levantou a mão. Fica à vontade, Zélia. Oi, pessoal. Eu queria aproveitar a Yamara aqui, né? Porque ela falou que já precisa sair. Eu fiz uma pergunta no chat, Yamara. Eu não sei se você viu. Como vocês fizeram leituras de outras obras, né, da Noemi, eu fiquei com uma curiosidade. Por exemplo, Fluxo de Consciência, que é como eu classificaria essa obra, não é muito o meu estilo favorito. Eu gosto muito de diálogo, do que tem por trás do diálogo das personagens, eu gosto muito de sempre analisar isso. E aí eu fiquei pensando se as outras obras dela, né, assim como, por exemplo, a Virginia Woolf, ela sempre escrevia em Fluxo de Consciência, se são no estilo de o que ela sussurra, né, se também são, assim, mais voltadas para fluxo de consciência ou não. Zélia, né? Isso. Zélia. Olha, os livros dela não tem... Os que nós lemos, o primeiro, que foi Isis, as Orquídeas, falava também sobre... a exclusão, tá? Eu não me lembro, porque foi lido, acho que em 2014, foi logo do comecinho, esse o Isis, as Orquídeas. Então, não me lembro muito bem, mas era um personagem que veio da Rússia, também Rússia, aqui para o Brasil, mexer com plantas. Mas não é muito, ela não se prende muito a diálogos, ela não se prende muito a gênero nenhum. Esse outro que nós limos, que muita gente não gostou mesmo, tá? E foi um livrinho, vou dizer, chato, que foi Não Está Mais Aqui Quem Falou. Eram vários textos, alguns eram poema,
outros eram pensamentos dela, outros eram uma crônica, um conto, eram vários gêneros num livro só. Então, foi assim, um pessoal não se prendeu. Aí, quando foi o terceiro livro dela, esse, já tinha um pouco de ranço, vai que eu digo, dos dois outros livros dela. Quando chegou esse, então, parece que não caminhou muito bem no começo, mas nós gostamos bem, bastante, apenas algumas só que, muito pouco, que não se sentiram bem. Mas ela não se prende, não. Esse foi o único livro que ela se prendeu a um romance, foi o único, tá? Se você entrar na onde ela trabalha, na escrevedeira, ela tem uma escrita criativa. Aí você vai ver que ela é bem liberal quanto a isso. Ela não se prende, quando ela foi à nossa reunião, ela mesma disse que ela pode ser, num trecho, filosófica, no outro ela pode ser racionária, então ela é bem liberal quanto a isso. Mas entra na escrevedeira, fica perto aqui da Vila Madalena, né, São Paulo. Ela ministra esses cursos e é muito interessante. Ela é muito agradável, mas quanto assim a gênero, eu não posso te falar direitinho, não. Não sei se eu respondi isso que você queria. Respondeu sim, muito obrigada, Yamara. Eu achei ótima a sua participação também, de poder trazer, né, outras experiências da autora. Como os meninos comentaram, eu achei assim, o livro tem partes belíssimas, mas eu confesso que eu achei um pouco cansativo, mas é mais porque fluxo de consciência não é meu estilo. Tá certo, mas é verdade, Ela não é uma leitura fluida, não é, tá? Então, você tem que, às vezes, reler, prestar atenção, não é. Os outros livros dela também não são. O mais difícil que eu achei, e o pessoal também, foi Não Está Mais Aqui Quem Falou. E e tem uma parte do livro que é o abecedário inteiro. Então, você fala, meu Deus, o que é isso aí? Então, foi assim uma reunião muito interessante com ela, mas nada de fluir nessa leitura do penúltimo livro dela. E essa daqui foi a melhor, vou te falar, foi a melhor, me surpreendeu. Tá? Então, é isso, deixo aí com vocês. Eu vou deixar só um pouquinho, vou deixar mais 5 minutos, já vai, meu marido chamando, já para a gente, porque está muito gostoso. Pode continuar. Obrigada, Yamara, pela presença. Karina, você não estava aqui, mas a Yamara estava comentando, né, que teve um encontro que foi a Noemi no clube delas, né? Falo delas porque ela mesma comentou que é um clube feminino, não por imposição, mas por só reúne mulheres, né? Agora, em novembro, elas vão reunir com a Aline Bey. Elas vão ler em novembro agora, Pequena Coreografia do Adeus. Que a gente nós queremos participar. A gente leu, né? A última leitura, amamos. Amei também. Engraçado, né? O pessoal comentou aí da dificuldade da leitura e tudo mais, né? Eu vejo, assim, apesar da Clarice, por exemplo, já ter feito algo parecido, né? Que a Clarice ou a própria Virginia, igual o pessoal comentando, esse fluxo de consciência e tudo mais, né? Eu percebo uma tendência mesmo na literatura contemporânea dessa escrita que é muito louca. Eu tô lendo um livro agora que eu tô passada. Que eu tô assim, e faz tempo que eu não fico meio assim, ó. O que eu tô achando desse livro? Alguém aqui já leu O Pai da Menina Morta, do Tiago Ferro? Foi vencedor do Jabuti, né? Quando lançou. Eu pedi para comprar para escola de ensino fundamental. Mas você está gostando ou não, Isa? Você está sem saber? Não sei, porque eu não sei nem se eu entendi ainda. Entendeu? E isso, e aí sim você fala, meu Deus, o que está acontecendo? É diferente de tudo que eu já li
E assim, ele mistura os tempos, ele coloca, parece uma coisa meio de teatro, ele coloca tipo umas rubricas falando do tempo que ele tá, de 85, aí ele vem para cá e ele, nossa, aí ele coloca umas definições no meio do livro, como se fosse dicionário. Depois ele pega e coloca lista de coisas que ele tem que fazer. É surreal. Então eu acho que é uma coisa bem da literatura contemporânea mesmo. É um jeito fragmentado de ler, de contar, E assim, o pai da menina morta também uma experiência real também, né? Baseado na realidade. O Tiago Ferro perdeu a filha mesmo em 2016, aos 8 anos. Então você fica assim, é um jeito diferente mesmo, é um rompimento com o que a gente está habituado a ler, não é aquela coisa linearzinha, né? Que você vai entender, a apresentação dos personagens, ultrapassa mesmo. Mas assim, eu volto a dizer, depois que a gente lê Grande Sertão Veredas, a gente tem que encarar qualquer coisa. Tudo é possível. E também o Saramago, né? Eu nunca li o Saramago. Mas então leia, então leia. Leia, tem que ler, né? Tem que ler. Ô Isa, você está falando do pai da menina morta, pelo que você está descrevendo, me lembrou muito um livro que eu tenho aqui, que é Eles Eram Muitos Cavalos, do Luiz Rufato. Porque eu apanhei para ler esse livro, porque cada capítulo é um gênero. Tem um livro que é uma lista de empregos, o outro que é o Dia do Santo, e só no final que eu entendi que cada parte ali compunha um dia na cidade de São Paulo. Era como se fossem fragmentos de vidas, né? Estilhaçadas. Aí ele usa até o verso da Cecília Meirelles, do Romanceiro da Inconfidência, que é isso, né? Eles eram muitos cavalos. Essa coisa de São Paulo, né? E só no final que a gente entende que essas histórias soltas, fragmentadas, vários gêneros textuais diferentes, estavam compondo um dia na cidade de São Paulo. Não sei se no final desse livro ele vai dar uma amarração do todo, né? Teve gente comentando Romanceiro aí, é incrível. Foi uma obra, para mim, dificílima de ler. Romanceiro da Inconfidência. E olha que, assim, ainda li seguindo o script da Carida, li o fundo primeiro, li a história da Cecília e tal, que ela passou. Achei difícil de ler. Eu sou apaixonada, né? A gente teve, viu, pessoal? O pessoal novato aí no clube, a gente teve um encontro só sobre o Romanceiro da Inconfidência, e eu achei a coisa mais linda do mundo. Apaixonei, gostei demais da experiência de leitura, e fiquei pensando assim, por que a Cecília ficou com tanto medo das pessoas não gostarem desse livro? Porque ela ficou com medo de publicar, falando, gente, o povo não vai gostar, e o livro é uma delícia, né? Porque remonta, né, uma série de histórias e tal. Acho que a gente tem a gravação, né, desse do Romanceiro, da Cecília. Bom, gente, já que eu já cheguei faladeira, né, deixa eu fazer as minhas considerações rapidinho. Mais uma vez, Yamara, obrigada, viu? Seja bem-vinda aí nos próximos também, a gente vai participar lá com vocês. Gostei, eu vou pedir para a Ana Cris, então, enviar para vocês, tá bom? O dia da Aline Bey, tá bom? Beijo para vocês. Tchau. Beijo grande. Pessoal, desculpa se eu estiver sendo repetitiva, porque eu cheguei atrasada, né? Fazendo feio, passando vergonha aí. Mas uma coisa que chamou atenção, eu também, assim, só dando a minha nota para o livro já, eu concordo um pouco com a Zélia, eu gosto, gente, eu tenho uma literatura meio adolescente, assim, eu gosto das tramas, dos clímax, das viradas, e eu achava lindo o fluxo de pensamento, tudo, mas uma hora me cansava. Então, aí eu abandonei o livro, abandonei umas 3 semanas esse livro, depois eu voltava. Aí abandonava, voltava. Então, assim, foi uma leitura muito arrastada. Mas, Isa, a gente entende que você está aí agarrada no conselho também. Obrigada, viu? Mas me chamou muita atenção a coisa do luto. Eu fiquei pensando muito nisso no luto, de você tentar verbalizar uma falta. E
Isso eu estou pensando na personagem, tá? Eu não estou pensando na personagem real, eu estou pensando nessa personagem que a Noemi cria. Porque é um livro muito doido, né? Ela dá voz para uma personagem que existe. Só que não é a personagem, né? E essa coisa do luto me lembrou dela tentar falar assim, não, eu preciso, embora ela diga, ela diga que não é isso no livro, mas é esse desespero da sensação do desaparecimento que o luto dá. A gente tem uma coisa meio a gente fica se flagelando diante da morte. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de perder, às vezes, alguém muito querido e muito próximo, mas quando você sente que a sua vida está seguindo, você se culpa porque a sua vida está seguindo, pós-morte da pessoa, né? Então, eu perdi meu pai muito com 18 anos e era assim, a pessoa que eu mais idolatrava na vida tal. E quando eu vi que a minha vida estava seguindo, eu ficava assim, não, mas meu pai morreu, tem que lembrar que meu pai morreu. Então, o luto tem essa coisa de você ficar se flagelando, né? E eu fiquei pensando nessa condição dessa esposa, de ficar ali decorando aqueles poemas, aquelas coisas, com medo do desaparecimento. E a pesquisa que eu desenvolvi tanto no mestrado quanto no doutorado foi pesquisa sobre arquivos. O arquivo enquanto memória, né? E eu pensei no arquivo fotográfico num primeiro momento, depois no arquivo literário, a literatura que é uma memória para que não se perca. E aí, no caso da Nadejda, né, ela é um arquivo vivo. Ela é o arquivo, né, dos poemas do OSP. E aí eu lembrei de só um trechinho para finalizar a minha impressão sobre o livro. Tem esse livro aqui maravilhoso, A Memória Saturada, da Regine Robin, em que ela diz o seguinte, olha esse trecho, gente. O desaparecimento dos anônimos. Isso me dá um pouco de ansiedade, de pensar que daqui 3 gerações ninguém vai lembrar da gente, porque eu não sei, né? Mas assim, eu penso assim, eu não sou artista nem nada, daqui 3 gerações ninguém mais lembra de mim, né? O meu sobrinho já não sabe quem foi meu pai, porque ele não conheceu meu pai, era avô dele, já não sabe quem que é o avô, né? E a Regine Robin fala um pouco disso. O desaparecimento dos anônimos. O verdadeiro desaparecimento é aquele da massa anônima. O que se deixa depois de uma vida normal? Vestígios em um registro civil, as certidões de nascimento e de óbito, uma referência de certificados de estudos no jornal local que indica os comprovantes do cantão, alguns fragmentos. O que se deixa depois de uma vida normal? Um túmulo no cemitério? Uma lápide? E se o tempo não os apagar, um nome, uma inscrição, datas? Se houver descendentes, algumas lembranças transmitidas à família, algumas fotos, às vezes parte de correspondência em cartões postais. Em casos ainda mais raros, diários íntimos. O que se deixa depois de uma vida normal? Depois de várias gerações, quando a lembrança desvanece, quando as concessões ditas para a perpetuidade chegam ao fim, não resta quase mais nada. Esse desaparecimento, essa imersão dos anônimos no nada, é o destino comum da humanidade. Aí que vem o papel da Nadejda, né, que eu achei fabuloso. Somente a curiosidade de um historiador ou de um romancista pode dar vida novamente aos desconhecidos, anônimos e esquecidos. E eu acho bonito essa fala final desse trecho, que ela vai dizer só o historiador e o romancista, só a história e a literatura, que vai fazer com que essas pessoas permaneçam vivas por mais tempo. E é isso que a Nadejda faz, né? Porque ela, com medo do desaparecimento desse marido, ela vai e decora esses versos e tudo mais. Enfim, gente, eu fiquei pensando que amor é esse,
Que amor que é esse que faz uma esposa, né, viver nessa questão. E lembrei de só mais uma coisa para fechar minha fala. Eu lembrei de mais uma coisa. Eu estava num restaurante, sabe aquele trecho do livro que fala das pessoas sussurram, que a Rússia inteira sussurrava, as mulheres sussurravam, não sei quem sussurravam. Eu estava outro dia no restaurante e eu estava falando de eleição. E eu estava com tanto medo de falar de eleição, porque a gente está com medo de falar de eleição, né? Que eu comecei a sussurrar. Eu falei assim, então, mas eu acho que quem vai ganhar é tal, porque isso... E comecei a sussurrar. E lembrei imediatamente disso, né? Que às vezes a gente fica num cenário de medo, de violência e tudo mais, que a gente fica com medo, né? E me lembrou um pouco esse cenário da Rússia, né, dessas mulheres que tinham medo de manifestar o que pensam, né, e aqui no Brasil por conta da violência que a gente tem visto. É isso, desculpa falar isso tudo. Mas eu acho que essa relação dos dois é uma coisa que precisa muito ser discutida, né, porque foi uma coisa que muito me incomodou durante o livro, assim, porque ela foi abandonando as coisas que ela gostava de fazer, ela era pintora e ela fazia as coisas dela por conta dele, então ela se submeteu a ele e ela continuou submissa após a morte dele. E aí até que ponto, né, isso é amor ou não sei. Mas agora com a fala da Karina, eu fico pensando que o que ela fez, o que a Nadeja fez para que ele não fosse esquecido, também funcionou para ela. Porque hoje, quando a gente vai falar dele, dos poemas do Ossip, não se vai falar só dele. Vai falar dela também, porque é por conta dela, dos sussurros dela, da memória dela, que esses poemas estão aí. Então, foi um trabalho que ela fez por ele, mas que também deu frutos para ela, né? Para ela não ser esquecida. Eu acho que tem a ver com a experiência da morte também, né? De você se agarrar a alguma coisa para manter a memória da pessoa viva, né? Eu acho que isso também, eu acho que era o fio condutor da vida dela. Agora, é interessante ver a Noemi falando sobre isso, que ela teve muita dificuldade de criar essa personagem quando ela via a parte do quão submissa ela era. Você, nossa, isso aí não tem nada a ver comigo, como é que eu crio essa personagem tão diferente de mim, né? De abandonar as pinturas e deixar tudo aquilo em nome de um amor, né? Mais alguém gostaria de abrir esse microfone, não? Oi? Você não vai abrir esse microfone, não, né? Eu estou escutando, aí eu estou fazer que nem outro, eu estou meio assim, porque eu estava procurando informações sobre Noemi também, e eu fui olhar o livro que a menina falou antes, que eu sou péssima para lembrar nome, mas enfim, a do Clube de Aline Bey, que vai ler Aline Bey. Aí eu fui ver o livro que ela leu, né, que disse que ninguém gostou do livro. Eu adoro quando, assim, ninguém gostou do livro, eu já quero ler, eu já quero ver o filme, eu sou do contra, eu quero ver. Não veja não, diga eu quero. Sou dessas aí. Aí eu fui olhar o livro, desse que Não Está Mais Aqui Quem Falou, aí ela dedica justamente a Nadezhda Mandelstam. Ela bota assim, as mulheres que, como Nadezhda Mandelstam, memorizaram os poemas e as cartas de seus companheiros exilados para guardá-los do esquecimento. Ela dedica o livro a ela. E, assim, porque, assim, eu vi que o livro era esse, eu tenho o livro em casa, cadê ele? Meu Deus, cadê meu livro? Meu livro sumiu, meu gato pegou. Enfim, tá aqui, achei. Eu tenho o livro, está aqui o bonitinho, inclusive ele está até autografado pela própria mulher, e eu simplesmente esqueci de ler. Simplesmente eu apaguei da memória que era esse livro e que era hoje. Aí eu disse, não, mas eu vou entrar para ver, para participar mesmo sem ter lido, porque
vai me instigar a ler ou a não ler. Aí, realmente, eu estou com muita vontade de ler. Agora, mais ainda, porque eu gosto de um fluxo de consciência. Adoro uma coisa. Aí já, é tudo que já tem umas coisas assim mais esquisitonas, eu quero ler. Eu já quero ler Ulisses, de James Joyce. Aí dá vontade de ler outras coisas de Virginia também. Clarice também. Mas é isso. Aí eu estava procurando outras coisas de Noemi também para ler. E eu fiquei bem interessada em ler as coisas dela e vou ler esse, já botei na minha listinha para o mês de outubro. Aguarde fofoca na nata, tá, meu bem? Mas é isso, eu estou achando muito legal, muito chique, viu? Chique demais. Aí é isso, é momento tímida da vez, mas é isso. Estou gostando Quem vê Sandrinha tímida, ai meu Deus. Mulher. Eu tô achando esse pessoal muito chique, porque um recebe a Noemi no encontro, o outro tem o livro autografado. Eu falei, o que tá acontecendo? Mulher, foi aquele negócio, eu não sei, foi uma promoção que teve na Companhia das Letras. Eu comprei comprei no de Djamila, autografada, a letra dela é a coisa mais linda. E tem um de... Ai, meu pai... As Sobras de Ontem, que também veio autografada. Eu consegui comprar esses 3. Aí, para dizer que compre o livro, Sandra, é só dizer, está autografado, porque eu acho que, para mim, o livro fica mais vivo ainda, quando tem um pedacinho, além de ter a alma do escritor no livro, ainda tem mais outro a mais da pessoa que escreveu. Aí eu acho bem massa. Mas é isso, eu falei e não falei, mas é assim mesmo. E a vida, ela segue. E eu quero ler esse livro que ela sussurra, quero muito mesmo. Obrigada, Sandrinha. Eu acho que essa questão do fluxo de consciência é uma coisa que precisa ser avisada, né? Eu lembro quando nós lemos O Grande Sertão Veredas no clube, e a Karina falou muito, a Karina muito experiente em Grande Sertão Veredas, falou muito da primeira parte do livro, que era esse fluxo de consciência, que era uma coisa mais difícil. E aí a gente já entrou na história sabendo isso, né? E daí quando a gente entra em O Que Ela Sussurra e tem essa primeira parte que é muito desconexa, que é muito as coisas acontecendo, sem ordem, várias lembranças, tudo misturado, assusta um pouco. E aí depois as coisas ainda são memórias, mas mais lineares e um pouco mais organizadas, né? E daí eu tenho a impressão de que essa primeira parte, ela assusta um pouco. Eu demorei muito tempo nessa primeira parte, assim, de parar, largar o livro, depois de dias voltar para ele. Pode falar, Zélia. Gente, mas é engraçado isso também, né? Porque a gente tem essa coisa de classificar. Né? Como eu falei, eu não me identifico tanto com o fluxo de consciência, até a Karina falou que às vezes cansa também. E, por exemplo, eu sempre vejo, né, pelas postagens da Karina, que ela é uma grande fã de Grande Sertão Veredas, e eu também eu sou apaixonada por Grande Sertão Veredas. Eu tive, assim, essa dificuldade inicial de ler, na época eu estava no 3º ano do ensino médio, então eu comecei, aí eu parei, voltei, mas depois eu apaixonei por aquilo, e aí agora eu fiquei pensando e rindo, assim, comigo mesma de, nossa, eu não posso mais falar que eu não gosto de fluxo de consciência, porque o Grande Sertão realmente é um fluxo de consciência que eu gosto, né? Eu tenho, não gosto muito de Virginia Woolf, não me identifiquei, li um livro dela, Mrs. Dalloway, fiquei, cansativo. Eu assim, não abandono o livro, mas eu vou até o final, nossa, acaba, por favor. Mas assim, a mesma coisa com Clarice Lispector, eu li A Paixão Segundo GH, esse eu não consegui terminar mesmo, estava muito penoso, mas é engraçado, porque não dá para falar, não gosto desse estilo, porque às vezes sempre tem um livro que no fundo a gente gosta. Ô, Zélia, eu vou discordar só de uma coisinha.
o Grande Sertão Veredas começa com essa coisa, né, do fluxo, mas depois vira uma novelona de jagunço, de mata um, de vai atrás do outro, quem matou quem, vamos vingar. Nossa, eu acho que depois do julgamento do Zé Bebelo, vira uma coisa muito boa, assim, muito cheio de viradas, né? Eu adoro. Eu falo assim, gente, se chegar até se a pessoa chegar até o julgamento do Zé, ela vai adiante. E aí depois adiante. tem muito diálogo, muita coisa acontecendo. Realmente, é o início, que é o difícil para a gente engatar. Mas vale ressaltar que esse início de Grande Sertão Veredas tem quase 200 páginas. O início de O Que Ela Sussurra tem 30. É custoso. Eu tenho 3 tatuagens de Grande Sertão Veredas, e eu brinco que é para homenagear as 3 vezes que eu abandonei o livro antes de ler tudo. E depois que eu li tudo, eu li 3 vezes já, por conta de aula, de estudo. É isso, é o tempo também da gente. E também, aqui no pessoal que está participando do Clube de Adoria aqui pela primeira vez, a gente tem uma brincadeira aqui, que nós não temos que gostar do livro só porque é um clássico. Né? Se não gostou, pode falar mal do Machado de Assis, pode falar mal. Só não pode falar mal aqui do Guimarães Rosa ou Graciliano Ramos. A gente fica triste. Guimarães Rosa não pode. Só um recadinho, pessoal. Eu quero reforçar o seguinte, que para esse encontro nós mudamos um pouquinho a forma de inscrição, porque agora os certificados vão ser gerados automaticamente. Então, todo mundo, principalmente quem é aluno de graduação, que precisa de certificado, tudo, faça a inscrição, ela está aberta até o final do encontro, e marca a presença no link. Tem que ser as 2 coisas para ter o certificado. Depois que acabar, a gente não consegue mais gerar a certificação, tá? Só para lembrá-los disso. Aproveitando o momento de recados, quem quiser votar, aproveita e vote agora, que já a gente vai encerrar a nossa votação da nossa próxima leitura. Pode fazer boca de urna ou não está podendo fazer? Pode fazer. Eu vou pegar aqui, peraí. Vai falando que eu vou pegar aqui. Deixa eu tampar, que eu tô com a roupa feia de baixo, que tá feia. Tá, gente, então, nessa votação nós temos 5 obras. Sabor Idêntico ao Natural, Tudo é Rio e Entre Mãos já passaram por outras votações e chegou a quase ganhar, assim, ficou um voto atrás do vencedor. Então, a gente trouxe eles de novo para essa votação. E Corpos Feito foi um livro que achei a premissa muito interessante, nós achamos. É de uma escritora contemporânea, nacional. E aí a gente colocou aqui na votação também para dificultar um pouco, porque essas votações, gente, são sempre muito difíceis de escolher. Vou fazer a boca de urna, então. Eu também tenho um livro autografado da Nathalie Lourenço, viu? Eu ganhei de aniversário. O Sabor Idêntico ao Natural. Gente, eu vi o Chico Felitti citar esse livro no vídeo, o jornalista lá da Mulher da Casa Abandonada, né? Ficou famoso aí. E eu ganhei de aniversário de um ex-aluno e eu achei maravilhoso esse livro. Chama Sabor Idêntico ao Natural. É um pouco de ficção científica, mas assim, achei de uma sutileza, a ironia, a crítica e tudo mais. E eu adorei, devorei. Ele é pequenininho, ele é bem fininho, tá? Vou falar coisa para cativar aluno. Os meus alunos do ensino médio são preguiçosos para ler. Eu falo assim, é pequenininho e fininho. Mas só a primeira parte do primeiro conto é uma coletânea de contos. Diz o seguinte: mamãe morreu numa quinta-feira, de forma que na segunda já foi trabalhar. Parece até um microconto, né? Mamãe morreu numa quinta-feira, de forma que na segunda já foi trabalhar. Essa é as primeiras linhas do primeiro conto. É muito bom.
De verdade, gente, esse livro é sensacional. Eu terminei de ler ele ontem e eu tô em choque, porque, assim, a primeira frase, que é essa que a Karina leu, do primeiro conto, já te pega de um jeito e só vai assim, gente. Só vai assim. Geralmente, as primeiras frases de cada conto são, assim, tirar o fôlego de falar o que tá acontecendo. Você quer fazer boca de urna? Pode fazer, Sandra. Hoje pode. A Sandra está escrevendo aí, né? É porque eu sempre troco os nomes, tá vendo? Eu chamo uma da outra, eu acho que uma tem o nome da outra, enfim. Vida de professor é assim. E o pior é que lá no grupo eu falei com Tainá. Aí eu digo, valha-me Jesus! A Sandrinha vive trocando meu nome. Eu vivo trocando, isso é uma vergonha, meu Deus do céu. Eu tô aqui vermelha já, e minha gata miando. Pronto. Sim, mas o nome do livro que tu falou é de... Chega, meu Deus. Eita, meu lápis voou. O Sabor e Dentro Tão Natural, né? Isso mesmo. Eu já anotei para eu ler e leio um Chico Felitti, que ele é muito bom. Ele faz umas biografias bem bacanas. Ele fez agora de Elke, e ele agora foi recentemente contratado pela Companhia das Letras também. E vai sair outra biografia que eu esqueci de quem era. Mas, enfim, ele é muito bom. Você lê e é como se estivesse conversando com uma pessoa, a escrita dele. Muito boa. Coloquei aí, ó, o link para votar. A gente está, então, com 5 livros, né? O Corpo Desfeito. Quer fazer uma boca de urna aí? Ou... Quem que falou do Corpo Desfeito aqui? É para a Zélia, não foi? Quer fazer boca de urna, Zélia? Então, gente, na verdade, eu sugeri várias vezes nas votações o Tudo é Rio, né? Aí eu falei, Tudo é Rio não vai sair no dia Dorinho, vou ler então. E eu gostei muito, é um livro muito bom, só que eu tô louca para ler Corpo Desfeito. Inclusive, eu vi propaganda dele feita pela Aline Bey, no Instagram dela, ela fala do livro, e eu já li um livro da Jari Arraes também, o Redemoinhadinha Quente, que é muito bom. Gostei muito da escrita dela, então minha boca de urna vai para o Corpo Desfeito. Acho, então, que nós já podemos encerrar essa votação, né? Mais alguém? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vocês não brincam com o meu coração, não, porque na última votação a gente recebeu um voto no último instante, antes de eu encerrar, que empatou tudo. Deixa eu contar uma fofoca aqui interna do clube. Você sabe por que a gente criou uma curadoria do Clube de Adorim, de fazer uma pré-seleção dos livros? Porque a gente tinha um mês para ler um livro, a próxima leitura, teve um aluno que votou Guerra e Paz, do Tolstói, e quase ganhou. Tinha um mês para ler. Aí a gente falou assim, não, peraí, nós vamos ter que ter uma pré-seleção dos livros. Mas a gente não tinha muito limite, né? A gente tem 20 participantes aqui. A gente fazia assim, todo mundo indica o livro. Aí 20 livros ia para votação. Como que escolhe? O livro ganhava com 2 votos, gente. 2 votos. Vai lá, Tainá, libera aí para nós. Então, liberar o pessoal para fazer a janta também, né? Votação encerrada. E o livro vencedor é Corpo Desfeito. Nós tivemos 14 votos e 6 votos foram para Corpo Desfeito. Dessa vez, Tudo é Rio, não chegou nem perto. Mas vale a pena, gente. Recomendo Tudo é Rio também. O que eu indiquei foi o Sabor Idêntico ao Natural. Deixa eu colocar aí de novo para vocês.
Esse eu lembro que a Isadora comentou também na última vez, já coloquei no listinha aqui, fiquei curiosa. Eu perguntei da fofoca literária. Qual que o aluno indicou? Eu perdi aqui. Que quase foi o Guerra e Paz, do Tolstói, porque são dois tomos, né? Um calhamaço. A gente tinha um mês para ler, quase ganhou. E aí eu fiquei assim, Tainá, esse livro não pode ganhar, a gente vai ter que intervir na votação. Olha eu sendo antidemocrática, gente. Não, mas a sorte é que você não tinha votado ainda. A gente não fez falcatrua, a gente seguiu as regras. A Karina não tinha votado e a Karina foi o voto de desempate que venceu o outro livro. Foi. Não teve, a gente seguiu a democracia aqui do negócio. Bom, então vai ser a próxima leitura. Eu acho que a Tainá já passou aí para vocês a agenda, né? A gente ainda tem um encontro de novembro, 17 de novembro, save the date. E dia 10/12 a gente vai fazer um encontrinho presencial aqui em Varginha. Você explicou, Tainá, como é que vai ser? Expliquei que a gente está organizando ainda, mas que a ideia é fazer um encontro presencial, para a gente se ver, para a gente fazer o nosso amigo oculto. E trocar experiências mesmo e ver se a gente volta com os encontros presenciais ano que vem, talvez, quem sabe. A ideia desse encontro, nós pensamos de fazer uma espécie de sarau e encontro. Então, como a gente não sabe ainda, não vamos fazer aquela coisa de sorteio prévio, cada um vai ter que levar um livro que gosta. Pode ser livro usado, não tem problema, pode ser livro caro, pode ser livro barato. Aqui a gente não vai ter aquela coisa de definir preço, nada disso. Pode ser livro de sebo de R$5, um livro que você gosta. Esse é o pré-requisito. E todo mundo que estiver presente no encontro presencial, a gente vai fazer o amigo oculto ali na hora, e aí você, com quem você saiu, você vai dar esse livro que você levou, tá? E também tem que levar um poema ou um texto, que a gente vai fazer tipo um sarau. É isso, basicamente, tem data já. Dia 10 de dezembro. 10 de dezembro, aqui na cidade de Varginha. Então, a Sandra pode vir lá de Natal, o pessoal de Salvador, de São Paulo. Já põe na data, fica tudo aqui em casa, gente. Só não pode ter alergia de bichinho de estimação, porque aqui em casa tem muito bicho. É isso. Recadinhos. Mais alguém quer comentar alguma coisa do livro, da Noemi? Noemi ou Noemi? Eu também não sei. Eu estou falando Noemi, mas eu não sei se é Noemi ou Noemi. Noemi? A minha pergunta é vamos fazer que nem outra. Uma pergunta que é meio óbvia, mas enfim, é porque eu sou meio lenta. Já está terminando, é? Já estamos no finalzinho. A gente tenta fazer, Sandra, encontro que não dure mais do que 1h30. Né? Às vezes, quando vem um convidado, geralmente a gente chama alguém de outra área para fazer, às vezes, um diálogo interdisciplinar ali, aí às vezes demora mais um pouquinho, mas como a gente já teve encontro de 2h30, a gente falou assim, não, tem que ter uma regra de não passar 1h30, porque senão a gente empolga muito. Mas eu entendo demais, eu lhe compreendo muito. A gente compreende, né? Porque se deixar, a gente também fica... A gente faz o after do encontro, porque a gente não consegue parar de falar. Alguém gostaria de trazer alguma experiência da leitura? Algo que gostou, um trecho? Gostaria de ler algum trecho? Os novatos também, se quiserem falar o que achou do encontro, se vai voltar para o próximo. E na lista de presença também a gente deixa sugestões, né? Se quiser dar alguma sugestão para o grupo. Vou falar aqui rapidinho. Eu estou quase me sentindo aqui novata, né? Faz tanto tempo que eu não conseguia
participar dos encontros, até o sobre a Conceição Evaristo, que eu amo, né? A Olhos d'Água, eu acho magnífico, né? Eu li o livro, já tinha lido, li de novo, e aí confundi as datas. Eu me programei para a semana seguinte, aí a Karina postou um recadinho no grupo, falei, nossa, é hoje, ela é hoje. Falei, cara, hoje eu não consigo participar. Aí já não tinha conseguido participar dos outros, aí estou quase me sentindo novata aqui. Mas foi bom aqui, né, poder estar de novo aqui com vocês e ver que todo mundo no início teve um pouco mesmo de dificuldade para engatar a leitura, né? Eu também. Eu li, eu comecei a ler umas 3 vezes, que aí eu comecei a ler, aí falei, nossa, não engatava a leitura, deixava de lado, aí depois pegava para ler de novo. Não, vou ter que começar do começo, né? Porque senão agora não vou ficar meio dispersa aqui. Então foi bom saber que para a maioria aí também demorou um pouquinho para dar uma engatada, mas na hora que a gente engata mesmo, aí também você não consegue depois largar, né? E eu sou fã, né, de escritas de memórias, né, biografias, autobiografias, e essa é algo que a gente já comentou que é muito legal. A Noemi criar essa personagem ficcional, né, a partir de uma personagem real. Então ela traz ali a vivência da Nadeja, né? E querendo ou não, ela vai colocar ali também um pouco de Noemi nessa Nadeja. Então eu achei fantástico, né? Eu ainda não consegui terminar de ler, mas eu achei muito legal essa construção, né? Eu que já gosto muito de memórias, né? Fiz iniciação científica na graduação, depois fiz mestrado também, e tudo seguindo esse caminho da pesquisa em memórias. Então, eu achei muito legal ter essa abordagem diferente aí, né? E muito legal porque ela é muito bacana, porque a questão, né, de sussurrar os poemas, e tem muitos trechos ali que eu sentia como se fosse ali uma narrativa poética, né? Então, e muito forte também esse relato, ainda mais a gente vendo hoje em dia, né, algumas pessoas aí que clamam por um regime autoritário. Então é muito legal a gente ter esse relato, mesmo que tenha um pouco de ficcional, mas ele ainda tem muito de real, do que seria aí esse regime autoritário, do que ele oferece para as pessoas e do que as pessoas acabam sendo obrigadas a viver, e tudo que é tirado delas dessa vivência, né? Então é uma narrativa riquíssima, né? Poeticamente, historicamente, né? É muito boa e gostei demais da leitura, gostei demais de poder estar aqui com vocês de novo. E a literatura faz isso com a gente, né? Vai trazendo esse real para a ficção para o real, ajudando nas nossas construções aí da nossa vivência também. Sheila, obrigada pelas palavras. Eu brinco assim, a Sheila é igual o livro lá da adolescência que a gente gosta, né? Nunca te vi, sempre te amei. Você tem que vir no encontro presencial para a gente se conhecer, né? Você conhece pelo WhatsApp. Não, eu já mais cedo votei, né, na obra, e coloquei lá que super top o encontro presencial. Nossa, seria muito legal. E na hora que vocês falaram da dinâmica aí, gente, interessante demais. Eu vou fazer de tudo para poder participar, porque eu também adoro essas leituras da adolescência, os filminhos adolescentes, né? E em vários filmes, principalmente filmes estadunidenses, tem muitos clubes de leitura. E eu ficava, nossa, meu sonho era participar de um clube de leitura, de ter pessoas para poder discutir, conversar sobre os livros que a gente está lendo, né? Então, se tiver presencial, vou me esforçar ao máximo para poder participar. Acho legal demais. Combinado, hein? Bom, se ninguém mais tiver considerações, eu gostaria de ler o meu trecho preferido, então, do livro, para a gente fechar. Eu mandei lá, o pessoal que está no WhatsApp do Clube de Adorim, eu mandei o trechinho lá. Está na página 22 da edição da Companhia das Letras.
Se alguém quiser dar uma olhada, na quinta linha, em que ela diz o seguinte: eu teria me sentido feliz com uma vida pacífica. Seus desesperos ordinários, os pensamentos sobre a certeza da morte e a vaidade das coisas terrenas. Nada disso nos foi possível, talvez tenha sido isso que você quis dizer no interrogatório, que com a revolução você tinha perdido o teu sentido de espanto. Nem você e nem eu jamais gostamos da palavra progresso, praticamente impingida como obrigação e promessa. Preferíamos a história e seu tempo que passa para todos os lados, não só para a frente. Também não suportávamos a palavra desenvolvimento, como se para crescer fosse necessário romper os envolvimentos, quando é justamente o contrário. Nem o movimento dos ponteiros do relógio, nem desenvolvimento, nem progresso, mas sim eventos, como tempestades, a precipitação dos cristais, as asas de uma águia. Isso sim é parte da história. É a história, além dos homens e mulheres que esperam pelo trem, dos camponeses expulsos de suas terras, da ração diária dos músicos, de uma nova peça para piano e violino, do telefonema de Stalin para Pasternak. Você se recusava a possuir um relógio, e só o aceitou depois de muita insistência minha. Um relógio de pêndulo na cozinha, teu cômodo favorito. É como se os ponteiros fossem iguais aos bigodes de um rosto achatado. É isso. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Já coloquem aí na agenda a próxima leitura e coloquem também a data. Pessoal que está chegando agora, como que a gente se comunica aqui no Clube de Adorim, né? A gente tem o nosso Instagram, a gente tem também o nosso de Adorim, deixa eu colocar aqui. A gente também tem o nosso grupo no WhatsApp, que é um grupo só para a gente dar os recadinhos do clube, falar de outros clubes de leitura também, passar agendas literárias. A nossa pauta lá é só literária. A gente não fica mandando mensagem de bom dia lá, pode ficar tranquilo, é só pauta literária mesmo. E tem também o nosso site, né? Que é o Clube de Adorim. Ai, não tem aqui nada de cabeça, mas eu vou mandar aqui no chat. E aí o recadinho final, pessoal, é para vocês preencherem a lista de presença, não se esqueçam. Acompanhem-nos lá nas redes. E uma coisa que para nós é importante e a gente gosta, tá lendo, compartilha a fotinho lá conosco da sua leitura, da sua experiência. Clube de Adorim também sempre posta resenhas de outras obras, outros livros. Quer recomendar um livro, quer mandar uma resenha sua, manda para a gente divulgar lá no nosso projeto. É uma atividade sem fins lucrativos, né? Nasceu aqui dentro com estudantes do curso de letras. O nosso único objetivo, e é uma coisa que a gente tem usado muito esse ano, né? A Tainá está nos inspirando muito aí com essa frase, que é: leitores formam outros leitores. É isso, é esse o objetivo do Clube de Adorim. A gente quer formar uma comunidade de leitores mostrando para os outros que a gente gosta de ler mesmo. É só esse o nosso objetivo. Então, tá aí os nossas redes sociais. Deixa eu, só um minutinho, Zélia, que eu vou pegar aqui. Tem como convidar por link, né? Deixa eu pegar o link aqui do clube. Convidar via link. Copiar link. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, tá aí também. Jaqueline, Zélia, coloquei aí. Só entrar nesse link. Dúvidas, angústias, sugestões? Podemos encerrar? Então, agradecemos imensamente a presença de vocês, a presença ainda que virtual de vocês.
Tainá, obrigada mais uma vez pela parceria. Sandra, prazer imenso te conhecer. Pessoal, muito obrigada por dedicar o seu tempo aí. E toda sugestão é bem-vinda. Beijo grande. Até novembro. Nos vemos. Boa noite, gente. Boa noite.